Olá, boa noite. Nos últimos meses, muita gente tem ficado mais tempo em casa e tem descoberto novos talentos. Por exemplo, fazer pão virou moda. Parece tão simples, né? Será? Então hoje vamos rever a viagem que fizemos há um ano, bem antes da pandemia. Uma travessia por 3 continentes em busca da história de um dos alimentos mais consumidos no mundo. Da origem das primeiras padarias no deserto, na rota das pirâmides egípcias, à jornada de Cristo na Terra Santa, onde o pão se tornou sagrado. E conhecemos o melhor padeiro do mundo no interior da Alemanha. Ele venceu um concurso internacional e nos conta todos os segredos para fazer o pão perfeito. O programa desta noite é uma coprodução com a EPTV, afiliada da Globo no interior de São Paulo e sul de Minas. Música para os sentidos. Tentação para o paladar. Deu vontade? Não é para menos. O pão está ligado aos nossos mais profundos instintos de apetite. Quentinho. E tem lá os seus truques. Você sabia que 80% do aroma do pão vem da casca? Para descobrir, andamos por 3 continentes. Falamos com cientistas, abrimos laboratórios secretos e cofres. Encontramos relíquias. Voltamos no tempo. Esta é uma história de glória, de luta e sobrevivência. Por que o trigo é o cereal mais poderoso do mundo? Onde cresce a planta ancestral? O homem demorou mais de 10 mil anos para aprender a fazer o pão como a gente conhece hoje. É um viajante de muitos caminhos. Dos primeiros fornos na antiguidade até a multiplicação dos sabores, a sedução dos confeitos. O pão também é símbolo do sagrado. Como o grão que morre e volta a brotar, ele guarda o ciclo da eternidade. Talvez por isso tenha sido tomado pelo homem que viveu há mais de 2 mil anos na Terra Santa e foi o mais influente da humanidade. Era um tempo de conflitos, de doenças e de fome quando Jesus andou pela Galileia. Os evangelhos contam que foi nesse lugar onde hoje existe uma igrejinha que aconteceu um dos milagres mais conhecidos, o da multiplicação dos pães. Um mosaico ali marca esse milagre com a imagem de um cesto cheio de pães e de peixes. Mais tarde, ele também partiu o pão e deu aos discípulos na celebração da Santa Ceia, num gesto que mudaria para sempre a forma com que nós brasileiros e todo o mundo ocidental entendemos, enxergamos o alimento. Mas de onde vem o pão? Como ele chegou até as mãos de Jesus? Esta é uma história fascinante de caminhos sagrados, que começa muito antes de Jesus e também muito distante de onde nós estamos agora, no Mar da Galileia. Mas nós vamos atrás do lugar onde tudo começou. Uma história que cruzou oceanos e durante milênios ficou perdida, enterrada nas areias do deserto. Deserto do Saara, norte da África, 7 mil anos atrás. Nas margens do rio Nilo nasce uma das culturas mais antigas do mundo. Junto com ela, um cereal robusto, de espigas generosas. Aqui, nos alicerces da civilização, aparecem fornos primitivos e o resultado do que os cientistas acreditam ser a invenção. Com farinha, água, sal e fermento, os egípcios dão forma aos primeiros pães de forno. Uau! O professor Avram Levi, do Instituto Weizmann de Israel, lembra que o trigo é original do antigo Crescente Fértil, região que ia do norte da África até o Golfo Pérsico. Mas o pão assado que cresce com o fermento deve mesmo ter sido criado nas margens do Nilo. Yes.
Sim, os egípcios foram os primeiros a dominar a arte da fermentação, diz ele. Usavam o mesmo fermento para fazer cerveja e pão. Foram eles que desenvolveram esta tecnologia. And they're the one who mastered the technology. Mas por que exatamente aqui no Egito? A resposta pode estar ao lado de outro grande mistério. As grandes pirâmides de Gizé. A uns 500 metros delas, os arqueólogos descobriram prédios que não eram nem casas nem templos. Eram padarias de 4.500 anos. Estão entre as mais velhas já encontradas. Dali saía o alimento, a comida para a construção das pirâmides. Nós estamos no berço do pão. A invenção dos egípcios atravessou milênios e sobrevive nas ruas do Cairo. O pão é o legado do mundo antigo que chegou até nós. Essa padaria fica aberta 10 horas por dia, depois eles fecham, porque aqui tem fila, porque o pão é muito mais barato. Um desse custa 1 centavo de real. É de longe o alimento mais barato em todo o norte da África. Para muitos, o único do dia. Mas na Idade Média, a falta de comida era ainda maior. Na África, na Ásia e na Europa. Inclusive na Alemanha, as pessoas passavam fome. Num tempo em que os combates, o fogo e o medo eram mais frequentes que as colheitas. Um campo dourado, reluzindo ao sol, faz parte da imagem que a gente tem de cenário de filme de cavaleiro medieval. E tá certo, há muito tempo essas lavouras crescem na Europa. O problema é que na Idade Média nem todo mundo tinha trigo para comer. Uma plantação assim valia uma fortuna. E o grão era caro. Tanto é que a maioria das pessoas comia pão feito de trigo misturado com outra coisa. E nem sempre esses outros ingredientes vinham da cozinha. Holzmehl, was da irgendwie rein. Madeira, pó de serra, folha seca, casca de árvore e até argila, de alguma forma, iam para o meio da massa, diz o diretor do Instituto do Pão na Alemanha. Das Brot zu strecken, das gibt's heute nicht mehr. Ele explica que na Idade Média só os ricos comiam pão puro. Para os outros não era uma questão de paladar, mas sim de encher a barriga, enganar a fome. Mas como era o pão medieval? Dominique sempre quis fazer pão à moda antiga, só com fogo, farinha, de trigo ancestral e as próprias mãos como medida. Mas como o negócio dele poderia concorrer com a tecnologia de hoje? Só voltando no tempo, e ele fez a viagem. Dominique é um daqueles que acreditam que a história deixa lições. E foi num cenário típico daquele tempo que a gente encontrou o padeiro da Idade Média. Estamos na festa anual de Kautenberg, um reino de faz de conta erguido no sul da Alemanha. Aqui na feira medieval, visitantes e personagens se misturam. Às vezes é difícil saber quem é o quê. Boneco em pele de gente ou fantoche de carne e osso? Pelo menos o pão do Dominique é de verdade. Ele fala que o problema da Idade Média era a falta de higiene. Aí eu pergunto, mas este aqui é saudável? Das Brot ist gesund. Na klar. Claro. Ah, gut. No meio de cavaleiros e princesas, encontramos um príncipe de verdade. E ele acaba de chegar a cavalo. Povo do reino, Sua Alteza Luitpold Wittelbar, o príncipe herdeiro da Baviera. E não é que o príncipe é boa praça? Tem 71 anos. Moderninho, faz selfie e conversou com a gente.
Unsere Familie hat das Fala com orgulho da família, que durante 800 anos teve o monopólio da fabricação de cerveja de trigo. E mais, Gründung vom Münchner Oktoberfest als conta que a Oktoberfest original de Munique vem da festa de casamento do tataravô dele, que na época era o rei Ludovico I, há 200 anos. Antes ainda, um outro da família criou a famosa Lei da Pureza da Cerveja. Bier ist aus Hopfen, Malz und Wasser. Só lúpulo, malte de cevada e água. Não podia ter mais nada. Um controle parecido também foi imaginado para o pão. Mas como avaliar um alimento que tem tantas receitas? Na Rota do Trigo, saímos da Baviera e seguimos para o estado de Baden-Württemberg. Passamos por estradinhas e vilarejos. O tempo é perfeito, quando o trigo amadurece junto com as maçãs. Chegamos a Weinheim, a poucos quilômetros de Stuttgart. A cidadezinha é calma e os moradores mostram um respeito enorme no trânsito. Ciclistas andam de um lado para o outro com segurança e os pais não têm medo de deixar as crianças irem de bike para a escola. Nada mais moderno que a tranquilidade. Mas olhando bem nas construções, nos castelos e nas torres, a gente vê que aqui a modernidade chegou pela janela da Idade Média e trouxe a tecnologia do futuro. Na Academia de Padeiros, eles fazem um serviço admirável para o consumidor: o teste de qualidade do pão. Os profissionais avaliam 100 pontos técnicos. 4 são decisivos: a pureza e a qualidade nutricional da farinha, a preparação da massa, a capacidade do padeiro e o tempo de preparo. A massa nunca deve descansar menos que 2 horas. E o ideal, diz o mestre, é dormir de um dia para o outro. Os pães aprovados nestes critérios ainda vão para o exame final. Este é um pão de centeio que veio de uma padaria que fica numa cidade a mais ou menos 200 quilômetros daqui. E o senhor Schmaltz, ele está incumbido de fazer esse teste. Vamos ver a nota que o pão de centeio vai receber. Herr Schmaltz, bitte schön. Corta, olha e aperta. A consistência está boa e o pão não está nem seco e nem grudento, está na consistência. Man den Geschmack letztendlich nur noch durch den Geruch, dass man das Brot zusammendrückt, dann erweicht die Luft. Ele aperta o pão para sentir o cheiro da massa de dentro. Und dann kann man also letztendlich dem Bäckermeister sagen, was jetzt eventuell gut war, was nicht. Und in diesem Fall haben wir ein tolles Brot, also ein sehr gutes Brot. E aí, a partir desse primeiro teste, ele pode instruir o padeiro, o chefe da padaria, a corrigir erros caso existam. A casca, que agora a gente sabe, responsável por 80% do aroma, não pode ser queimada nem crua, nem larga nem fina. A casca ajuda a conservar o pão, forma uma camada de isolamento para proteger a massa de dentro. O Instituto testa em média 20 mil pães por ano. Mas dá para saber quem é o melhor padeiro do mundo? Seguimos para o sul. Procurar um endereço nessa região não é exatamente um sacrifício. Na verdade, a viagem é uma delícia. A paisagem se alterna na janela do carro. Sempre com um caminho público bem cuidado e um certo capricho nas fachadas. Logo chegamos a Herrenberg. Parece um dia de festa, mas é só um domingo comum. Com banda, flores nas janelas, concerto na praça e padaria cheia. Na frente de uma vitrine de gostosuras e um monte de fregueses de olho nelas, encontramos o dono com o uniforme da seleção alemã. Não de futebol, mas de padeiros. Pois é, isso existe. Ele venceu o último concurso mundial, que tinha finalistas dos Estados Unidos, da Itália e de Israel. Dos 32 tipos de pães, o preferido é este, nomezinho complicado: o Roggenvollkorn Sonnenblumenbrot, ou pão integral de centeio com sementes de girassol.
A padaria, inaugurada há quase 200 anos, cresceu e se modernizou. Mas as receitas andaram para trás no tempo. Johann voltou a fazer pão com fermentação natural e só produtos da vizinhança. Leite, ovo, frutas, mel, tudo orgânico. Mas e a farinha? Essa é tão importante que virou um projeto. Johann faz parte de uma geração que aprendeu que às vezes é melhor não ter pressa. Ele demorou 20 anos para encontrar o grão perfeito para a receita. Essa busca começou com um profundo respeito à natureza. Da parceria do padeiro com uma universidade alemã e um pequeno produtor, nasceu este canteiro de espelta. Uma variedade de trigo ancestral que era plantada aqui há mais de 1000 anos. Manfred, que cuida do lugar, conta que no começo os vizinhos acharam que era coisa de maluco, mas a ideia progrediu. As sementes foram fornecidas pelo Banco de Grãos da Universidade de Stuttgart. Por ser ancestral, os parceiros acreditam que este grão ficou livre das modificações que as plantas modernas sofreram. No trigo atual, por exemplo, as espigas são mais volumosas e a planta mais baixa, para facilitar a colheita com máquinas. No espelta é o contrário. A espiga é mais fina e a planta mais alta, como era antigamente. Esses pendões aqui chegam a 1,40 m de altura. Qual a vantagem? Uma delas, ele falou que quanto mais alto, mais longe do chão e da umidade, menos chance de pegar doenças provocadas por fungos. Ele conta que o espelta tem sido preferido por quem tem dificuldade de digestão ou alergia ao trigo comum. Mas é preciso lembrar que esse benefício ainda não foi comprovado cientificamente. A farinha do espelta também contém glúten. Os pontos positivos são menos carboidrato e mais proteínas e sais minerais, como ferro, zinco e magnésio. Manfred também conseguiu zerar o uso de veneno, só com técnicas de controle natural. Ao lado do espelta, ele sempre semeia plantas como o trevo azul, que melhoram o solo e atraem insetos. Uma lenda daqui diz que o trevo azul espanta a melancolia e traz coragem. Para o projeto do pão saudável, tá dando certo. Para chegar ao título de melhor padeiro do mundo, Johann Bayer voltou às origens. Quando assumiu o negócio da família há 25 anos, a padaria já era um sucesso, mas ele quis inovar. Ampliou e modernizou as instalações. Olha o tamanho, nem parece padaria. A higiene é tão rigorosa que só podemos filmar de longe, da escada. Mas na busca pela perfeição, Johann acha que a grande sacada mesmo foi juntar a cozinha moderna com o jeito antigo de fazer pão. Usar as receitas dos avós, o trabalho sem pressa e ingredientes da vizinhança, para quase zerar a necessidade de transporte. E é claro que a gente perguntou. Veja as dicas do melhor padeiro do mundo para se fazer ou reconhecer um bom pão. Usar ingredientes saudáveis, de preferência de fornecedores que a gente conhece. Atenção especial para a farinha, tem que ser de boa qualidade. Se possível, preferir a fermentação natural, aquela que acontece espontaneamente quando a farinha com água é deixada por 3 dias ao ar livre. Nesse processo, a primeira amostra serve como fermento para ser misturada na porção que vai para o forno. Daí para frente, a massa se fermenta sozinha. Deixe a massa descansar por pelo menos 2 horas. Quanto mais tempo, melhor. O pão fica mais digestivo e mais gostoso. Na hora de assar, preste atenção na casca. Tem que ficar bem crocante para conservar o interior. E o miolo também tem que assar por igual. Não deve sobrar massa crua no meio. E usar a criatividade, fazer a festa, como os confeiteiros da escola alemã. Olha a cara de felicidade. Nas aulas eles aprendem a decorar, cobrir e rechear os confeitos com ideias saudáveis, principalmente frutas. Morango.
amoras, groselha, mirtilo. A culinária do mundo inteiro ensinou que tudo vai bem com massa de pão. Chocolate. É só não exagerar. Sementes guardadas há séculos revelam como era o grão de trigo há 2000 anos. Voltamos já já. Uma pergunta que os teólogos se fazem é por que Jesus escolheu o pão como símbolo? A resposta pode estar onde muita gente procura: Jerusalém. A cidade de 4.600 anos e 800 mil habitantes fica no Planalto da Judéia, entre o Mediterrâneo e o Mar Morto. Todos os impérios da história passaram por aqui, mas eterna mesmo é a fé. Muro das Lamentações, alicerce do Templo de Salomão, o lugar mais sagrado dos judeus. Ali perto, a Via Dolorosa, o caminho da crucificação até a Igreja do Santo Sepulcro, onde Cristo venceu a morte. E a Cúpula da Rocha, o tesouro dos muçulmanos que reluz no horizonte. Por caminhos diferentes, Jerusalém alimenta todos os peregrinos. Um pão para cada tipo de fome. Dezenas de formas diferentes. Olha a nossa esfirra aí, massa folhada, doce e salgada. Da mesma farinha, 2 receitas próximas. Só aqui tem 17 tipos de pães. Esse aqui é o pão típico árabe, pita, né? Bem conhecido. Este é o pão típico árabe aqui de Jerusalém. Eles falam que só tem aqui. É um pão com gergelim, sementes de gergelim. Para quem enxerga que a variedade enriquece a alma, a partilha é uma grata surpresa. O menino de Jerusalém me faz um presente. Eita! É só uma casquinha, delicioso. Shukran. É só uma casquinha. Parece um aperitivo. Muito, 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 muito gostoso. O menino também pega um pedaço. E isso de comer juntos em Jerusalém nos remete à refeição mais famosa da história. A Santa Ceia aconteceu a poucos passos dali, onde nós encontramos o Frei Dimas, brasileiro, que passou 4 anos estudando na Terra Santa. Ele fala que Jesus escolheu o pão por ser símbolo de alimento, entrega e humildade. Em uma palavra, partilha. Quer dizer, o pão se doa totalmente e Jesus é isso que quer significar escolhendo o pão. A doação total da pobreza, de uma situação aparente de humilhação, brota então a vida plena. Esse é o símbolo do pão na ceia judaica. Mas onde aconteceu? Um labirinto nos abre passagem para a história. Essa daí é a estrutura dos cruzados. A emoção aumenta, até que uma última porta e estamos na Capela do Cenáculo. Uma abertura indica o local exato. E a tradição identifica, então, o lugar exato da última ceia de Jesus, atrás dessa janela que nós temos, a sala superior. Jesus se reuniu com os apóstolos na última ceia ali. Exatamente sobre este lugar. A gente pode dizer que essa é a primeira igreja, a igreja dos apóstolos, onde os apóstolos se reuniam tanto com Jesus antes da Páscoa, mas se reuniam também depois da Páscoa, como nós vemos as descrições nos Atos dos Apóstolos. Parece pouco, mas a fé não precisa mais do que uma janela. Repartir o pão. Aqui nasceu a mensagem que inspirou o mundo inteiro. E por falar em nascer,
No outro dia, deixamos Jerusalém de madrugada e vamos para Belém, na Cisjordânia. Antes do amanhecer, centenas de palestinos já esperam por transporte para Israel, onde os salários são mais altos. Cruzamos o ponto de controle. Já do lado árabe, contornamos o muro de 8 metros de altura que cerca a cidade. No centro estão a Praça da Manjedoura e a Igreja da Natividade, que a tradição aponta como o local de nascimento de Cristo. Belém, ou Betlehem em hebraico, significa a casa do pão, e a padaria dos frades salesianos justifica este nome. Desde a criação, há 140 anos, os padeiros trabalham para os mais pobres. Quem pode, paga. Centavos. Quem não tem nada, se cadastra e recebe o pão de graça. A cota de cada dia é anotada na carteirinha. O palestino Jorge conta que, num dos momentos de maior necessidade, a padaria salvou os moradores da fome. Foi em 2002, quando Belém foi cercada por 40 dias. Os frades iam de casa em casa distribuindo pão, diz ele. Pra gente, era como se Jesus estivesse na nossa porta. So you feel that Jesus Christ is knocking your door and giving you something. Seguimos viagem. Do berço da cristandade, vamos para a cidade da Terra Santa, que nasceu no século XX. Na costa do Mar Mediterrâneo, Tel Aviv é a mais liberal do Oriente Médio. As ondas que chegam trazem a influência direta do Ocidente. Prédios modernos, barracas de praia, futebolzinho e muita gente malhando. Mas ali perto, o Instituto Weizmann é a praia dos cientistas. O Dr. Avram Levi é um dos maiores do mundo nos estudos dos grãos. Ele é muito descontraído, aberto, mas o lugar é de segredos. Portas fechadas, câmeras secretas, os laboratórios guardam tesouros da ciência. Um deles é este. O trigo selvagem, a semente original do crescente fértil. A gente pode dizer que todo o trigo que existe hoje, todo pão que é feito com farinha, massa, vem deste trigo ancestral, que só crescia aqui no Oriente Médio. Levi mostra o que a gente não sabia. A planta é um fenômeno da natureza quando cai no chão. And this goes into the soil and makes a new plant. O trigo selvagem, ele tem um dispositivo para só entrar na terra, assim vai facilmente. Mas se eu puxo de volta, ele não vem, porque algumas garras ficam presas e impedem que o grão saia da terra. Isso garantia a sobrevivência do trigo. E o mais emocionante ainda estava por vir. Ele nos leva para o subsolo. Entramos numa sala super protegida. Aqui fica o que eles chamam de... That's our safe. That's where we keep the seed collection. É o cofre do banco, ele falou. Esse é o cofre do banco, o tesouro. Treasure. É a coleção dos grãos mais preciosos da Terra Santa. Ele mostra primeiro um grão que os romanos usavam para fazer massas, macarrão. Estamos chegando perto. Emocionado, eu pergunto: se o senhor tem aí o trigo do tempo de Jesus. O cientista tira um envelope do estojo e despeja. Dá até medo de segurar. Encontramos. Professor, este é o trigo do tempo de Jesus? Yes, this is the most common. O mais comum no tempo de Jesus. Então a gente poderia pensar que o pão da Santa Ceia foi feito com este trigo. Yes. O acervo tem centenas de variedades. Mas como elas chegaram até aqui? Farmers kept it and transmitted from father to son. As pessoas guardaram de pai para filho, ele conta, já que não existiam empresas que vendessem sementes naquele tempo. Nós acreditamos que essa corrente volta até as gerações dos tempos bíblicos. Up to biblical times, we believe. Up to biblical times. Yeah.
Mas será que o trigo de hoje é diferente do ancestral? The wheat is different. Actually, Ele fala que sim. O trigo do tempo de Jesus era mais saudável, tinha o dobro de proteínas, mais vitaminas, antioxidantes que combatem o envelhecimento das células e sais minerais. Os modernos têm muito carboidrato, quer dizer, amido. Mas então, o que fazer? My approach would be to use ancient wheat. Podemos usar as variedades ancestrais para melhorar as plantações de hoje The whole wheat is better. e sempre preferir os grãos integrais. Afinal, na antiguidade, todo pão era de trigo integral. Nossos repórteres percorrem os caminhos sagrados da Terra Santa, o mistério das águas em que ninguém consegue afundar e o Rio Jordão, onde Cristo foi batizado. A gente volta daqui a pouquinho. Dizem que a viagem provoca mudanças no viajante. E quando o caminho é bíblico e o personagem tem algo de sagrado? Depois de ser assado pela primeira vez nos fornos lá do Egito, o pão andou por muitos caminhos, alguns maravilhosos, outros perigosos, até chegar à nossa casa, à nossa mesa em todo o mundo ocidental. Um desses trajetos muito importante é esse, o da Terra Santa, onde nós estamos, porque foi depois de entrar aqui e chegar às mãos de Jesus que ele mudou de significado. E é este caminho que nós vamos seguir a partir de agora, aqui do sul de Israel, até onde essa história nos levar. Para começar, temos que superar um gigante, a maior cratera do mundo aberta pela erosão. Estamos em Mitzpe Ramon. Paredões de 500 metros mostram a idade da Terra, 200 milhões de anos. Penhascos, fraturas, colunas que despencam numa aventura que ainda põe em risco quem chega perto. Dá para ficar horas admirando, mas precisamos de um lugar para passar a noite. Felizmente encontramos nosso acampamento. 3 casinhas do tipo domo, assim, de teto redondo. A nossa é bem pequena. Não tem eletricidade nem água encanada, mas é perfeita quando se está no deserto e a noite já bate na porta. Na manhã seguinte, dá para ver melhor onde estamos, no meio do nada. Mas no melhor estilo aventureiro. Aliás, muito aconchegante. Só falta um café. Falta nada. Para descer ao fundo da cratera, vamos pela estrada que contorna a encosta. Estamos no meio do deserto do Negev. Mas a fé resiste. Pastores como estes encontraram perto das ruínas de Qumran os manuscritos do Mar Morto, os textos bíblicos mais antigos que citam o pão em pelo menos 29 trechos. Descemos mais de 1000 metros até que o horizonte se abre. Chegamos ao Mar Morto, 430 metros abaixo do nível do mar. E ele está encolhendo. Por causa da evaporação e do desvio de água para o uso das cidades e da agricultura, o Mar Morto fica menor a cada dia. Este também é um dos lugares mais salgados do planeta, onde a água bate e fica sal grudado. E nessa paisagem em transformação, salinas. A salinidade que sustenta a indústria também não deixa o turismo afundar. A água é tão densa que qualquer um flutua. O único esforço aqui é dar uma remadinha. Todo mundo de pé para cima. Literalmente sentado no mar. Mas como será um banho por aqui? E é claro que nós vamos experimentar a água do Mar Morto. A praia está pegando fogo.
Ainda bem que a água é morna, vai ser melhor que a praia. No começo parece normal, mas essa água é diferente de tudo que a gente está acostumado. Se uma gota espirra no olho, arde demais. Reparou que ninguém mergulha porque não pode nem deixar a água entrar no ouvido, de tão salgada. Depois toma uma ducha, todo mundo faz isso. Seguimos para o norte, a água desaparece de novo. O vale faz as fronteiras entre o Estado de Israel, a Cisjordânia e o Reino da Jordânia. E é aqui, num cenário tão apertado pelo arame e pela sede, que a esperança renasce em forma de rio, o Rio Jordão. Para a natureza, todo rio é especial, porque é fonte de vida. Esse tem uma maravilha a mais. Quando a gente chega, esquece o mapa, a divisão dos países não é mais importante, porque a história que essas águas contam é que foi aqui, no Rio Jordão, que Jesus foi batizado. Essa água que a gente chega e põe a mão agora. É como tocar a história de Jesus. Um rio pequeno em tamanho, mas imenso de significado, e não só para as religiões. A irrigação dá vida ao deserto, que se enche de canteiros, laranja, manga, tamareiras, estufa de flores e legumes. Num lugar onde quase tudo é deserto, mesmo nos tempos antigos, a Galileia já era famosa como uma terra mais verde, de oliveiras, de plantas de uva para o vinho e de cereais, cevada e trigo para fazer o pão. Mas ela também é conhecida por um outro motivo, não é? Foi nesses campos que há quase 2000 anos, um jovem começou a andar e espalhar ensinamentos que seriam repetidos por muito tempo. Aquele é o Mar da Galileia, onde Jesus começou a pregação. Tiberíades, o centro da região, era uma vila importante, mas é um lugar modesto que chama a atenção. Cafarnaum, a cidade do pregador. A sinagoga era a construção mais alta. Esta, construída em cima da original, tem história para contar. A grande fonte de informação sobre os caminhos de Jesus são os evangelhos. Maria, a mãe dele, falou sobre a infância e depois os 4 apóstolos evangelistas escreveram sobre as pregações. Também existem alguns poucos relatos de historiadores da época que escreveram mais sobre a Galileia no geral, de forma que é muito difícil comprovar exatamente o que aconteceu onde. Mas aqui é diferente. Ciência e religião concordam. Jesus passou por aqui. Colunas partidas, portais envelhecidos. Silenciosamente, as pedras falam. São pedras que Jesus tocou, que as pessoas que viveram na época dele tocaram, então tem um significado muito especial, realmente. E isso toca a gente? Muito, muito. Toca demais. Emociona, arrepia, emociona muito. Mais antigas que as pedras brancas da sinagoga são os alicerces de basalto negro. Aqui ficavam as casas. Em cima de uma delas foi construído um memorial. Esta é a casa do apóstolo Pedro, onde Jesus teria morado. Aqui Jesus teria dito: "Eu sou o pão da vida." Que viagem saborosa, né? Agora você fica com a série SWAT na seção Globoplay. Um bom fim de semana e sexta-feira que vem a gente se vê.